Quando a gente fala das vias simpáticas, na verdade, via nada mais é do que o trajeto que aquele axônio está percorrendo, então. Então, toda vez que eu falo, então, de sistema nervoso autônomo simpático, eu estou me referindo, então, à parte do sistema nervoso que está diretamente relacionada, então, com os segmentos medulares, de T1 até L2. Então, o que significa isso? Que o neurônio pré-ganglionar, como a gente já viu, ele tem o seu corpo localizado no corno anterior da medula e dali se projeta então. Só que o que a gente vai ver agora é qual é o trajeto que essa via vai percorrer. Então, olha o que acontece. Tanto dos segmentos, né, de qualquer segmento medular aí, desde T1 até L2, do lado de cada segmento medular, a gente vai ter o que a gente chama de cadeia simpática. E essa cadeia simpática, então, ela vai ser formada pelos gânglios simpáticos. Então, para cada segmento torácico, eu vou ter um gânglio simpático. Assim como para os dois primeiros segmentos lombares, eu vou ter também os meus gânglios simpáticos de L1, gânglio simpático de L2. Olha o que acontece então. O neurônio pré-ganglionar, então, do sistema nervoso autônomo simpático, ele tem o seu corpo localizado, então, no corno anterior da medula espinhal, né, que é essa parte mais dilatada, na substância cinzenta, só que numa proeminência anterolateral, que a gente chama de proeminência anterolateral da substância cinzenta. Aqui fica, então, o corpo do neurônio pré-ganglionar. Esse neurônio pré-ganglionar, então, ele tem o seu trajeto, ele tem uma sua saída junto, né, com a raiz nervosa ventral, que vai dar origem, então, ao nervo espinhal do sistema nervoso somático. Então, ele vai sair junto com o nervo espinhal. Só que essa saída junto com o nervo espinhal, junto com a raiz nervosa ventral, a gente chama de ramo branco, né, do sistema nervoso autônomo simpático. E depois esse axônio se projeta então até o gânglio simpático referente àquele nível medular. No gânglio simpático, então, referente ao nível medular, ele vai fazer sinapse então com o neurônio pós-ganglionar. Esse neurônio pós-ganglionar, então, é o neurônio que tem o seu corpo localizado no gânglio simpático e que depois ele vai se projetar, então, até o órgão efetor. Só que essa projeção até o órgão efetor vai, né, esse neurônio pós-ganglionar do sistema nervoso autônomo simpático, ele é um neurônio longo, né? Como a gente viu aí nas diferenças entre neurônios pré e pós-ganglionares simpáticos e parasimpáticos, o neurônio pré-ganglionar é um neurônio curto, que vai até o gânglio. O neurônio pós-ganglionar, então, é o que sai do gânglio e vai até o órgão efetor. Só que eu vou ter projeções para a cabeça, projeções torácicas e abdominais, e eu vou ter projeções pélvicas e para os membros inferiores. Ué, Felipe, mas você não falou então que o sistema nervoso autônomo simpático está relacionado só com a torácica e com as duas primeiras lombares? Sim. Só que a gente vai ter três plexos simpáticos. Quais são os plexos simpáticos então? A gente vai ter o plexo cervical, que vai ser formado por 2 a 3 gânglios, que a gente chama de gânglios cervicais. A gente vai ter o plexo celíaco, então, que vai ser formado então pelo gânglio celíaco, que vai ser um principal gânglio então abdominal, e a gente vai ter o plexo hipogástrico, que vai ser formado então por 2 a 3 gânglios sacrais, que são chamados de gânglios hipogástricos, então. Agora, eles não têm relação direta com os segmentos medulares cervicais e nem com os segmentos medulares lombares baixos nem sacrais. Então, o que acontece? Esses nervos ou esses axônios, então, que inervam e que formam a cadeia ou o plexo cervical, eles saem, então, dos segmentos torácicos altos, passam então pelos gânglios então, né, da cadeia simpática dos segmentos medulares torácicos altos, principalmente T1, T2, T3 e T4, e eles ascendem para a cabeça. E eles ascendem junto então
com as artérias cervicais e com as artérias encefálicas. E depois, então, eles vão ser os responsáveis, então, pela inervação simpática das estruturas do pescoço e da cabeça. Só que eles não têm uma saída da cervical, eles vão ter uma saída, então, dos segmentos medulares torácicos altos. Já os segmentos torácicos, medulares torácicos médios, vão dar origem ao que a gente chama, então, de plexo celíaco. E esse plexo celíaco, então, vai ser responsável por toda a inervação simpática das vísceras abdominais, com exceção das vísceras abdominais mais baixas, né? Segmento distal do intestino grosso, né? Bexiga urinária e o reto. E quando a gente fala, então, do plexo hipogástrico, a gente vai ter de 2 a 3 gânglios sacrais. Só que eu não tenho saída, então, simpática dos segmentos lombares baixos, nem dos segmentos sacrais. Então, assim como aconteceu lá em cima, que ele saiu da torácica alta e ascendeu para formar, então, o plexo cervical, esse plexo hipogástrico, então, ele vai ser formado, então, por ramos descendentes aí dos segmentos torácicos baixos, principalmente T11 e T12, e dos segmentos medulares, então, L1 e L2, que descem, então, para inervar as vísceras abdominais e pélvicas, as vísceras abdominais baixas e as vísceras pélvicas, assim também como a inervação simpática, então, dos membros inferiores, formando, então, o que a gente chama de plexo hipogástrico. Então, no final, a gente vai ter a cadeia simpática e da cadeia simpática, então, a gente vai ter a formação de 3 plexos simpáticos principais: plexo cervical, plexo celíaco, que vai até o gânglio celíaco, e a gente vai ter o plexo hipogástrico, também chamado de plexo abdominal, que vai até os gânglios sacrais, chamados de gânglios hipogástricos. E dessa forma, então, a gente tem a chegada, então, dessa informação simpática até as vísceras ou até os tecidos que são por ele inervados. Agora a gente vai ver, então, qual é a diferença ou como acontece essa inervação quando a gente fala do sistema nervoso autônomo parasimpático.